Um escorpião se aproxima de um sapo na beira de um rio, ele quer muito atravessar para outra margem, sabe? Mas tem um problema crônico aí. Ele não sabe nadar. Pois é, não sabe nadar, então com a maior calma do mundo, ele chega e pede uma carona nas costas do sapo. O que já é um pedido meio absurdo, né? Totalmente. E o sapo, que tem aquele instinto de sobrevivência básico, recusa na hora. Ele diz, tipo, de jeito nenhum, se eu deixar um escorpião subir nas minhas costas, no meio do caminho vai rolar uma picada e eu vou morrer. Uma lógica perfeita do sapo. Sim, mas aí é que tá. O escorpião traz um argumento com uma lógica simplesmente impecável também. Ele responde, pensa bem, se eu te picar no meio do rio, nós dois vamos afundar e morrer. Eu não sou suicida, fique tranquilo. E o sapo acaba caindo nessa. Cai direitinho. O sapo reflete, acha a lógica irrefutável e aceita. Aí, no meio da travessia, do nada, o sapo sente aquela dor aguda nas costas. A picada. Exatamente. O veneno começa a paralisar o corpo inteiro e enquanto os dois começam a afundar para o fundo do rio, o sapo, em total desespero, pergunta o porquê daquilo, já que agora os dois vão morrer. E a resposta do escorpião é a chave de tudo. Sim, com a frieza de congelar a espinha, ele dá a última palavra. Porque essa é a minha natureza. É uma fábula ancestral, super conhecida. Mas sabe, o que assusta mesmo é como ela descreve, com uma precisão cirúrgica, o comportamento de uma parcela muito real da nossa sociedade. Com certeza, a natureza de ferir, de destruir, mesmo quando parece não haver absolutamente nenhuma vantagem lógica de longo prazo nisso. Eles destroem simplesmente porque não conseguem agir de outra forma. É um modus operandi da mente deles. E é exatamente com essa imagem brutal que a gente dá a largada na nossa análise profunda de hoje. Um tema denso, mas muito necessário para todos nós. Muito. O nosso mergulho nas pesquisas de hoje vai investigar as ideias em torno da psicopatia no nosso dia a dia. A gente está baseando a discussão no material e nos conceitos da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, e especialmente o que é explorado no trabalho Mentes Perigosas. Um trabalho fascinante, diga-se de passagem. Demais. E a missão aqui não é ficar falando daqueles assassinos com máscaras de filmes de terror que correm atrás de adolescentes no meio da floresta. Ah, não, o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. A ideia é entender os predadores sociais que estão perfeitamente disfarçados. Aquela pessoa de terno impecável, a pessoa que divide a mesa do escritório, que frequenta o mesmo condomínio que todo mundo. Como é que esta mente funciona de verdade? E esse é o ponto crucial para quem está nos acompanhando. O maior perigo para a nossa sociedade não é necessariamente aquele caso isolado que choca e vira manchete de jornal policial. Pois é, esse aí a gente vê vindo de longe. Exato. O perigo real, constante e devastador é aquele que passa completamente despercebido na rotina. Aquele que destrói vidas, carreiras e famílias em silêncio absoluto. Ok, vamos desvendar isso. Para entender o porquê de essas mentes serem um risco tão silencioso, a primeira barreira que a gente precisa quebrar é destruir completamente essa imagem criada por Hollywood. Aquele mito gigantesco. Sim, o mito de que todo psicopata é um serial killer sedento por sangue e violência física. Precisamente. Existe um termo nos estudos sobre o tema que é muito descritivo. Eles chamam de vampiros bípedes. Vampiros bípedes? Nossa, pesado. Ou simplesmente predadores sociais. A esmagadora maioria dessas pessoas está do lado de fora das grades andando livremente nas ruas. Eles raramente sujam as mãos de sangue de forma literal, sabe? Eles agem de outras formas. O que eles fazem é arruinar empresas inteiras, sugar recursos de famílias e destruir psicologicamente qualquer pessoa que chegue perto demais. Eles vampirizam a energia, a saúde financeira e principalmente a sanidade mental de quem está ao redor. E, tem umas histórias na nossa pesquisa que dão frio na barriga, justamente por serem assustadoramente cotidianas. Tem o caso da Carla, por exemplo. Ah, sim, esse caso ilustra bem isso. Uma moça do interior de Santa Catarina que pediu para passar uns tempos na casa de uma amiga, a Maria, lá no Rio de Janeiro. A Maria tinha uma rotina pesada, trabalhava e estudava o dia inteiro para pagar as contas. E a Carla ficava lá, né, aproveitando a situação. Totalmente. Enquanto a Maria dava duro,
a Carla ficava no apartamento, comendo, bebendo, levando um monte de gente estranha pra dentro de casa, não ajudava com um único prato na pia. E o pior é a justificativa, sempre muito elaborada. Sim, ela sempre tinha uma desculpa na ponta da língua, muito bem articulada, e a manipulação aí é um processo contínuo e super sutil no começo. A dinâmica é que a Carla se fazia de grande vítima do universo. Ela contava histórias de que estava impossível arrumar emprego, que o mundo era muito cruel e injusto com ela. E a Maria, tadinha, ia caindo nisso. Movida por uma empatia genuína e humana, a Maria ia tolerando, ia cedendo espaço, tentando ajudar. Mas aí eu fico chocada e pergunto, como é que uma pessoa aguenta isso por tanto tempo? Porque, num dado momento, a Carla simplesmente pegou o dinheiro do aluguel que a Maria tinha dado em confiança para ela pagar na imobiliária. E evaporou. Sumiu do mapa. Levou tudo e desapareceu. Sim. Mas sabe o que mais me impressionou? Não foi nem o roubo financeiro em si. Foram os lapsos da personalidade dela que apareciam antes do roubo. Aqueles pequenos momentos em que a máscara cai. Exato. A pesquisa menciona uma cena num restaurante, onde a Maria pediu para Carla não fumar perto de uma amiga delas que estava grávida de 5 meses. Sabe qual foi a resposta da Carla? Uma resposta terrível, se me lembro bem. Um sussurro gelado no ouvido da Maria, dizendo que o filho não era dela e que se a mulher perdesse o bebê, seria um pirralho a menos no mundo para encher o saco. É assustador ouvir isso. E tem pior, em outra situação, uma criança tropeçou e caiu feio na frente da Carla. Ela começou a rir alto e soltou um bem feito, tomara que tenha quebrado o braço. O que a gente está vendo nesses pequenos lapsos é a ausência de empatia no seu estado mais puro. É o momento em que a máscara escorrega de vez. É verdadeira face aparecendo. E tem outro exemplo super forte na pesquisa, né? O do Rafael. Sim, o Rafael. Outro caso documentado que ilustra muito bem essa capacidade de fabricar uma realidade paralela. Um sujeito charmosíssimo, né? Muito. Ele se apresentava na sociedade como um advogado super bem-sucedido. Tinha um arsenal de histórias fabulosas sobre viagens espetaculares para a Europa. E ele usava tudo isso para seduzir as vítimas. Exatamente. Ele usava essas histórias para impressionar mulheres que estavam passando por momentos de grande fragilidade emocional. O nível de detalhe que ele inventava para sustentar essa vida era assombroso. E o detalhe mais louco, a Europa dele era feita inteiramente de pesquisas no Google. Tudo fachada. Tudo mentira, ele nunca tinha pisado num voo internacional, nunca tinha sido advogado, não tinha registro nenhum. Ele simplesmente sugou até o último centavo das economias de uma namorada, a Andrea, inventando que precisava de dinheiro para trocar de carro e evaporou igualzinho a Carla. Um padrão de comportamento muito claro. Sim. E da mesma forma que a Carla riu da criança caindo, o Rafael teve um momento onde o disfarce quebrou feio. O episódio do supermercado. Isso. Um dia no supermercado, ele agrediu fisicamente um garotinho só porque a criança esbarrou o carrinho de compras nele sem querer, sem o menor traço de remorso. E aí que a gente precisa aprofundar a análise. Esses comportamentos, essas agressões gratuitas, essas mentiras elaboradas, não são desvios de caráter isolados ou aleatórios. Tem uma estrutura por trás disso, né? Sim, eles formam um padrão muito específico que já está catalogado pela psiquiatria. O que é fascinante aqui é que existe uma ferramenta diagnóstica muito famosa. Aquela desenvolvida pelo Robert Hare. Isso, o psicólogo canadense Robert Hare. A ferramenta se chama escala PCL-R. É essencial entender como ela funciona para desmistificar o que é a psicopatia. Perfeito, mas explica pra gente como funciona essa escala na prática. Como um profissional usa isso para dar uma nota para a mente de alguém? Pense na escala PCL-R como um checklist clínico super rigoroso composto por 20 itens. O avaliador analisa traços de personalidade e histórico de vida. Que tipo de traços? Coisas como o charme superficial, loquacidade, egocentrismo grandioso, mentira patológica, ausência de remorso, impulsividade. Cada item recebe uma pontuação que vai de 0 a 2. Certo. 0 sendo nada e 2 sendo muito. Exato. 0 se o traço não existe, 1 se existe parcialmente e 2 se é uma característica dominante. O máximo é 40 pontos.
Uma pessoa comum, que comete erros, que talvez já tenha mentido para se safar de um problema, vai pontuar ali 1 ou 2 pontos no total. Certo que é o normal da falha humana, né? Todo mundo erra. Mas e um perfil como o da Carla ou do Rafael? Um psicopata clinicamente diagnosticado costuma pontuar acima de 30 nessa escala. E essa escala revela matematicamente o que a gente viu nas histórias. Eles têm talentos teatrais brilhantes. Nossa, 30 pontos é muita coisa. É muito. Eles sabem exatamente o que dizer e como agir para encantar. Mas isso mascara um vazio gigantesco. Não há vínculo emocional real com absolutamente ninguém. Espera. Tentando visualizar isso com a pontuação que a gente acabou de ver. É como se... Imagina a diferença entre um vírus de computador antigo e os de hoje em dia. Ah, boa analogia. Antigamente, um vírus entrava na máquina, enchia a tela de caveiras piscando, tocava uma música bizarra e travava tudo. Todo mundo via que estava infectado. Esse seria o serial killer de Hollywood, né? O chamativo. Exatamente. Mas o psicopata cotidiano é como um vírus furtivo atual. Um cavalo de Troia invisível. Ele roda silenciosamente em segundo plano, não dispara um antivírus, vai copiando senhas, drenando a conta bancária. E a pessoa acha que o computador está funcionando perfeitamente. Isso, a vítima nem desconfia até ser tarde demais. Essa é uma analogia excelente para a maneira como eles operam na sociedade. E o fato deles não dispararem um antivírus das pessoas ao redor nos obriga a encarar uma questão biológica fundamental. A parte médica da coisa. Sim, porque na psiquiatria clássica eles não são considerados loucos, eles não rasgam dinheiro, não têm alucinações, não ouvem vozes mandando fazer coisas. Eles são super lúcidos, na verdade. Têm pleno contato com a realidade. Então, o que exatamente está quebrado dentro do cérebro para gerar esse comportamento? Isso nos leva direto para a raiz estrutural do problema. A ausência física e literal de consciência. E, tem um relato na nossa pesquisa que é de uma poesia triste, mas muito elucidativa. Lembra da aula do professor Osvaldo? Ah, o professor de medicina, lembro bem. Ele entrou na sala, desenhou um gráfico no quadro e terminou a aula cravando uma frase que define tudo. Ser consciente é ser capaz de amar. E o que é assustador é que a neurobiologia traduz essa frase romântica de uma forma extremamente fria e literal. Como assim? Explique essa parte biológica pra gente. O nosso cérebro possui o sistema límbico, que é a região responsável por processar as emoções. É lá que fica uma estruturazinha chamada amígdala cerebral, que funciona como o nosso coração mental ou o nosso alarme moral. O alarme que avisa quando a gente faz algo errado. Isso. Quando machucamos alguém, a amígdala dispara e gera a sensação de culpa, de angústia. Em um psicopata, os exames de imagem mostram que essa amígdala é hipofuncionante. Ela não acende nos exames. Ela não acende. O alarme está desligado. Em contrapartida, o lobo frontal, que é a parte cognitiva, o centro executivo que planeja, fala e raciocina, funciona de forma perfeita, até acima da média em alguns casos. Peraí, então a parte racional, a inteligência lógica deles está intacta. Totalmente intacta. Eles sabem perfeitamente que estão quebrando as regras da sociedade, que estão cometendo crimes ou machucando as pessoas. Eles sabem diferenciar o certo do errado na teoria, mas a engrenagem que faz a pessoa se importar com isso simplesmente não gira. Exatamente isso. Eles sabem o que estão fazendo. Nossa, a imagem que resume tudo nas pesquisas é muito boa. Diz assim, eles entendem a letra da canção perfeitamente, mas são fisicamente incapazes de compreender a melodia. É a melhor forma de descrever. E se ainda houver dúvida sobre como o cérebro afeta o comportamento moral, a ciência traz o famoso caso de Phineas Gage, lá no século XIX. Ah, o trabalhador das ferrovias. Ele mesmo. Ele era um trabalhador ferroviário conhecido por ser amável, responsável e um ótimo pai de família. Um dia, numa explosão acidental, uma barra de ferro imensa atravessou o crânio dele, destruindo grande parte do lobo frontal. E ele sobreviveu a isso, o que já é um milagre absurdo por si só. Sobreviveu, andava, falava, a memória estava intacta. Mas os amigos diziam que Gage não era mais Gage. A personalidade dele mudou da água para o vinho. Ele se tornou insensível, irresponsável, desbocado e amoral. Ele perdeu o filtro moral completamente. Perdeu.
Esse caso foi um marco porque provou que o nosso comportamento ético, a nossa bússola moral, tem um endereço físico e biológico no cérebro. Se essa conexão for danificada por um acidente, ou se a pessoa já nascer com um déficit nela, como é o caso dos psicopatas, a moralidade simplesmente desaparece. Deixa eu tentar estruturar isso de um jeito prático. Se a parte racional funciona de forma impecável, mas falta a emoção, é tipo ter um GPS super moderno no carro. Como assim? O painel avisa com clareza: atenção, há pedestres atravessando na faixa logo à frente. A informação entra no sistema perfeitamente. Certo. Mas o motorista não tá nem aí e acelera o carro passando por cima de todo mundo, porque a emoção, a empatia, que faria o pé pisar no freio, não foi ativada. A informação existe, mas a reação compassiva não. É isso? Exatamente esse o mecanismo. Sem o componente emocional para colocar um peso ético nas decisões, a razão humana se converte numa máquina puramente primitiva e utilitária. Fica tudo muito calculista. O cálculo é feito inteiramente baseado na lei da vantagem. Não existe o pensamento, se eu fizer isso, o outro vai sofrer. O que eles pensam, então? O pensamento é, se eu fizer isso, qual é a minha vantagem? E qual a chance de eu ser pego? Se a vantagem for alta e o risco for baixo, eles simplesmente fazem. É uma matemática fria. O que levanta uma dúvida gigante para mim. Se eles operam com esse cérebro utilitário, que não sente afeto por ninguém, como é que eles conseguem fingir tão bem a ponto de manipular pessoas inteligentíssimas, famílias inteiras e até corporações gigantes? É a grande questão. Como o RH de uma multinacional não pega um cara desses na entrevista? E a resposta das análises é chocante. Eles usam a nossa melhor característica contra nós mesmos. Sim, eles mapeiam a natureza humana de uma forma assustadora. Eles entendem que pessoas que não têm essa patologia são guiadas pela emoção e pela compaixão. É o botão que eles apertam. Exato. E a tática principal que eles utilizam para desarmar qualquer defesa é o que os especialistas chamam de o jogo da pena. O jogo da pena. E o mecanismo por trás disso é genial de uma forma muito perversa, sabe? Eles sabem que bater de frente cria resistência. Então eles vêm de baixo. Contando misérias. Exatamente. Contam histórias tristes, choram, inventam infâncias miseráveis, pais agressivos, doenças de superação. Eles miram direto na nossa compaixão. Porque a psicologia mostra que quando sentimos pena de alguém, o nosso senso crítico desliga. A gente abaixa a guarda na hora para proteger o suposto ferido. A pena, nas mãos de um predador, funciona como um cheque em branco assinado. O perigo aumenta porque essa dinâmica não fica restrita a relacionamentos amorosos tóxicos ou amizades parasitárias, como a gente viu antes. Ela foi escalada para o mundo corporativo. Para o ambiente de trabalho. Sim, o psicólogo Paul Babiak fez estudos extensos mapeando os psicopatas de colarinho branco, as chamadas cobras de terno. Adoro esse termo, cobras de terno. É muito visual. É perfeito, né? Das grandes empresas, essa frieza matemática que a gente mencionou encontra um ecossistema projetado para recompensar a falta de escrúpulos. Babiak explica que a invasão corporativa não é aleatória. Ela acontece em 5 fases muito metódicas e calculadas. E essas 5 fases parecem um roteiro de espionagem corporativa. Me corrige se eu estiver pulando algo, mas a primeira fase é o ingresso, certo? Isso mesmo, o ingresso. É aquela entrevista de emprego onde a pessoa exala um charme hipnótico. O currículo pode até ter um monte de inverdades ou exageros, mas o candidato lê o entrevistador tão bem que diz exatamente o que a empresa quer ouvir. É o candidato dos sonhos. Ele se molda ao que a empresa precisa. Mas aí, depois de contratado, a coisa muda totalmente. Porque entramos na segunda fase, a avaliação. E o que rola nessa fase de avaliação? Nessa etapa, o psicopata não está focando em entregar resultados de trabalho reais. Ele gasta a energia dele mapeando a rede de relacionamentos da empresa. Entendendo o tabuleiro de xadrez. Exato. O objetivo é identificar quem tem o poder que ele quer, quem pode servir de ponte para chegar lá e, crucialmente, quem é inseguro ou vulnerável e pode ser manipulado. Aí a rede está armada para a terceira fase, a manipulação. E olha, é muito louco pensar que eles criam um caos que ninguém vê de onde veio. Eles começam a espalhar intrigas no corredor, plantam fofocas sutis, jogam um departamento contra o outro.
tudo nos bastidores. Sim, e no meio da confusão que eles mesmos criaram, eles se posicionam como ombro amigo do chefe, só colhendo informações confidenciais para destruir a reputação de quem possa competir com eles no futuro. O que prepara o terreno para a quarta fase, a confrontação. Esse é o momento do expurgo. A hora de limpar quem está no caminho. Sabe aquelas pessoas da segunda fase que ajudaram ele a subir? Ou aquele colega que percebeu as mentiras e tentou avisar alguém? Eles são sumariamente descartados. Nossa. O psicopata usa a confiança que ganhou da alta liderança para isolar, humilhar e demitir quem não tem mais utilidade ou que se tornou uma ameaça. O que culmina no checkmate, a quinta fase, que é a ascensão, onde ele destrói e atropela as lideranças acima dele, muitas vezes tomando o lugar do diretor que o contratou lá no começo. É o ciclo completo. E lendo tudo isso, me bateu uma epifania. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. A empatia, que a gente considera superpotência da conexão humana, a cola da sociedade, é literalmente a vulnerabilidade do sistema que o psicopata explora para entrar. É a porta dos fundos. E ao mesmo tempo, a cultura corporativa de hoje, de bater meta a qualquer custo, funciona como um ambiente ideal para eles operarem sem serem questionados. Se conectarmos isso com um panorama maior, o comportamento patológico com a estrutura da nossa sociedade atual, a realidade é essa mesma. E as pesquisas alertam fortemente para isso. A gente meio que cria o ambiente perfeito para eles, né? Nós construímos ambientes, principalmente no mundo dos negócios e das redes sociais, que valorizam o sucesso e a projeção individual acima de tudo. Quando a esperteza de passar os outros para trás é romantizada e o lucro imediato se torna mais importante que a integridade, nós paramos de tolerar e passamos a premiar ativamente essas condutas. É assustador pensar assim. Esses predadores são frequentemente promovidos e aplaudidos como líderes audazes ou visionários focados. Isso gera uma sensação enorme de impotência para quem está se dando conta do tamanho do problema. Porque, diante de uma biologia tão determinante e de um ambiente que ainda por cima dá palco para essas pessoas, a pergunta inevitável que surge para quem está acompanhando essa análise é: dá para consertar essas pessoas? A eterna busca por uma cura. Pois é. Tem algum remédio? Ou mandar a pessoa para uma terapia intensiva funciona? Como a gente lida com isso? Olha, a psiquiatria é muito contundente nessa resposta. Por mais dolorosa que seja, terapias biológicas e psicoterapias simplesmente não funcionam para psicopatia. Nenhuma. Zero efeito. Zero efeito. A base de qualquer processo terapêutico é que o paciente precisa sentir algum nível de desconforto com as próprias atitudes. Precisa haver alguma angústia, culpa ou desejo genuíno de mudança. O que a gente já viu que não existe neles. Eles não sentem desconforto moral nenhum. Na cabeça deles, o sistema funciona com uma perfeição absoluta. O sofrimento é inteiramente terceirizado para as vítimas. Mas e se for obrigado aí? Tipo, por ordem judicial ou pressão da família? Pelo que a gente pesquisou, tentar curar um psicopata com terapia não é só ineficaz. É um tiro no pé gigantesco. Sim, pode até piorar a situação. Porque eles sentam no divã e ficam ali, academicamente, aprendendo como os sentimentos humanos e as fragilidades funcionam. Caramba, pensar em mandar eles para terapia é basicamente dar um hacker o código-fonte do seu firewall. Essa analogia do hacker é perfeita. Ele não vai olhar o código para consertar as vulnerabilidades do sistema. Ele vai analisar aquilo só para descobrir caminhos mais sofisticados de invadir a rede na próxima vez. Eles saem do consultório munidos de um vocabulário emocional muito mais rico e convincente. Por isso, a abordagem dos especialistas não foca em como curar o predador, mas sim em como a presa pode sobreviver. Um manual de sobrevivência mesmo. O consenso é um verdadeiro manual de sobrevivência. E a primeira regra, que parece óbvia, mas é dificílima, é aceite que eles existem. Que a maldade existe de fato. Precisamos abandonar aquela ingenuidade romântica de que, no fundo, todo mundo tem um coração de ouro e só precisa de amor para melhorar. Tem que perder a inocência mesmo. Outra regra de ouro que me chamou a atenção nesse manual: desconfie sempre da bajulação excessiva. O ego é a porta de entrada.
Exato. E aqui a gente precisa ser crítico, porque todo mundo gosta de receber um elogio. Mas como separar o elogio normal da manipulação, né? O que as pesquisas dizem é que o predador usa uma adulação fora da realidade, rápida demais, intensa demais, Projetada sob medida. projetada para inflar o ego da vítima e deixá-la cega. Somado a isso, vem um instinto. Se o currículo do cara é perfeito, se as palavras são lindas, mas lá no fundo o estômago avisa que tem algo muito errado, escute esse alarme. A intuição capta as microexpressões que a razão demora a processar. É vital não ignorar esse instinto. Além disso, é crucial não cair na armadilha do jogo da culpa. Como eles fazem isso? O predador nunca assume um erro. Se ele machucou alguém ou fraudou algo, ele vai inverter a narrativa com tanta habilidade que a vítima acaba pedindo desculpas. Meu Deus, é uma distorção total. Eles convencem as pessoas de que foram provocados ou de que não foram compreendidos. E isso corrói a autoestima de quem convive com eles, destruindo a confiança da pessoa na própria percepção da realidade. O famoso gaslighting levado à potência máxima. E para fechar o manual, a solução definitiva e sem meios termos. Evite-os a qualquer custo. Tolerância zero e contato zero. A regra de ouro. Se descobrir que está lidando com alguém assim, não tente debater, não tente vencer no argumento e muito menos tente salvar a pessoa. Cortar os laços é a única saída, porque não dá para negociar acordos emocionais com alguém que simplesmente não tem o sentimento para colocar na mesa. Exatamente. O que nos leva à necessidade absoluta do autoconhecimento. Quanto mais entendemos nossas próprias carências, nossos medos de rejeição ou nossa necessidade de aprovação, menos buracos deixamos na nossa armadura para que esses predadores insiram as garras. É fortalecer a nossa própria base. O autoconhecimento é a nossa principal linha de defesa. Então, o que tudo isso significa? Amarrando tudo isso no fim do dia. Fica muito claro que esses predadores estão circulando livremente. Eles não têm presas afiadas, visíveis, não saem uivando para a lua na rua. Estão perfeitamente camuflados. Eles se camuflam com perfeição, de colegas prestativos no trabalho, de amigos extremamente divertidos nas festas, ou daquele par romântico que parece ter saído de um conto de fadas logo na primeira semana. Eles hackeiam a nossa biologia, pegam a nossa compaixão e transformam tudo isso em armamento pesado contra nós. Ter a consciência de que eles operam dessa forma, sem remorso e sem conserto possível, é o nosso único antídoto. A genética dá um tom da mente psicopática, o déficit emocional, o alarme moral que não toca. A biologia constrói o ator. Certo. Mas nós precisamos assumir que a nossa sociedade atual que monta o palco, acende as luzes e entrega o microfone para eles brilharem. Se nós continuarmos como coletividade a bater palmas para executivos e influenciadores que tratam os outros como lixo, que destroem reputações por cliques e que buscam sucesso atropelando quem estiver na frente... E a gente vê muito isso hoje em dia, né? Vemos o tempo todo. Será que não estamos, gradativamente, transformando uma patologia cerebral profunda e destrutiva no ideal de sucesso do nosso século? Se o indivíduo sem escrúpulos virar o grande sinônimo de vencedor, o que é que isso vai significar para o futuro da nossa própria consciência? É uma provocação de explodir a cabeça e que não pode ser ignorada. No fim das contas, a água do rio por onde a gente navega todos os dias está lotada de escorpiões contando histórias tristes e pedindo carona. A natureza deles, infelizmente, nós não temos a tecnologia nem o poder de mudar. Mas se vamos ou não continuar oferecendo as nossas costas para eles atravessarem, bem, essa é uma decisão que ainda está totalmente nas nossas mãos. Foi um debate intenso e necessário hoje. Sem dúvida. Queria agradecer imensamente a quem acompanhou o nosso mergulho de hoje nas fontes, quem tirou um tempo para entender como essa mente funciona com a gente. Fica aqui o nosso abraço, cuidem-se, fortaleçam as defesas de vocês e mantenham os olhos sempre bem abertos. Até a próxima!